E hoje eu quero meditar com vocês um pouquinho sobre o tema que está sempre conosco, infelizmente. Sempre você vai conviver com esse algo abstrato que se chama tentação. Quero falar sobre tentação hoje. E o texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 4. Texto conhecido da igreja, a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. E o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo o conduziu à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. E contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos falar com Deus. Eterno Pai, que o teu nome seja engrandecido, Senhor, que o teu nome seja louvado, que o teu nome, ó Deus, seja lembrado através de pessoas que têm boa vontade, como os anjos anunciaram: paz na terra aos homens de boa vontade. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por estes momentos que passamos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque todas as coisas cooperam. E o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos dá saúde. O Senhor é quem nos dá alegria. O Senhor é quem pode tirar tudo aquilo que não é da tua vontade e colocar em nossos corações, em nossas mentes, o teu desejo, a tua vontade em nós. Senhor, que a tua palavra ela venha, Senhor, de encontro àquilo que nós precisamos entender e ouvir do teu Espírito Santo. Sabemos, ó Deus, das nossas limitações, mas queremos que mesmo assim o Senhor haja, o Senhor fale para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em tentação, eu fiquei meditando naquilo que Tiago escreveu também à igreja, que Deus, Ele não tenta ninguém. Ele não tenta ninguém. Que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. E há uma referência ou uma analogia, talvez essa palavra ande do lado de uma outra palavra. Elas são paralelas, elas são muito parecidas. Mas a tentação, ela é confundida com a prova.
Ainda que a prova seja uma tentação, e a tentação, ela pode sim ser uma prova. Porém, nós temos que entender que Deus não tenta ninguém. O próprio Tiago escreveu isso na sua epístola universal à igreja. O próprio diabo tem essa função. Um dos nomes que ele tem é tentador. Está escrito aqui. O tentador aproximou-se e então disse. Um dos nomes de Satanás, além de ser adversário, inimigo de Deus, inimigo das nossas almas, ele também é chamado de tentador. E Deus permite provas. Deus permite que algumas situações venham a acontecer. Deus permite até a tentação. Deus permite até a tentação para nos provar com ouro no fogo. Irmãos, eu estava com o meu filho ontem e ele me fez uma pergunta. Para que serve a igreja? Qual a função da igreja? Por que a igreja existe há tantos anos? E aí ele começou a discorrer o pensamento lá que ele tinha falado com alguns dos seus amigos. E ele me disse assim: por quê? Se Jesus disse que ele estaria no lugar onde estivessem 2 ou 3 pessoas. É uma pergunta que de alguns dias para cá eu tenho falado muito sobre igreja. Por que eu estou trazendo de volta esse tema? E depois nós vamos voltar ao texto. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que há um movimento. O tentador está tentando tirar as pessoas, vamos dizer, dos templos, das igrejas, colocando um sofisma. O que é um sofisma? Resumidamente, é uma meia-verdade. Uma meia-verdade, é um sofisma, algo escondido, algo que está ali parcialmente declarado. Por quê? Vamos pensar juntos. Jesus, quando ele inicia seu ministério, João, quando ele inicia seu ministério, ele sai, os dois, tanto João Batista quanto Jesus Cristo, eles saem para o campo, eles saem pregando a palavra. E aí muitos vão entender, então ser igreja é isso? É sair pregando a palavra? É ser sal e ser luz lá fora? Também. A igreja, enquanto nós pensamos agora em instituição ou na reunião, na congregação dos santos, ela serve para a preparação para essa saída ao campo. É o ajuntamento para que você seja igreja. Ser igreja e estar na igreja tem tudo a ver. Então, mesmo que Jesus ele saiu para o campo, saiu para a rua, foi para o lugar ou para os lugares onde as pessoas estavam e pregou a palavra e curou os enfermos e fez a obra do Pai, teve encontro com pessoas. Da mesma forma ele reunia, em outras ocasiões ele reunia os seus discípulos. Aconteceu isso na ceia. Jesus ele ia até as sinagogas e pregava para as pessoas que estavam ali reunidas, como nós estamos aqui hoje. Então nós temos que entender isso, que
que fazer parte do corpo de Cristo é ser igreja com a congregação, no ajuntamento, e ser igreja andando. Ser igreja no lugar onde você está, no lugar onde o Senhor preparou, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade. Ser igreja nesses lugares. Ser igreja nas missões que o Senhor tem chamado muitas pessoas, muitos jovens, para que eles sejam missionários enviados para a obra do Senhor. Ser igreja nos lares. O que o Senhor tem feito, irmãos, no nosso meio, em relação ao culto que nós estamos fazendo nos lares, as pessoas se rendendo aos pés do Senhor, sendo igreja. Então, para que serve a igreja? Então, Jesus, na sua palavra ao apóstolo Pedro, naquele momento em que eles estavam meditando sobre quem é o Filho de Deus, e em outras palavras, nesse discurso, entra nesse contexto, qual a função, o porquê que Jesus veio à terra. Quem é o Filho de Deus? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Cristo significa ungido, o Messias, o esperado, que os judeus e toda a humanidade esperava por causa da palavra do Senhor a Abraão. Então, ser igreja, irmãos, nós temos várias possibilidades de pensar a questão da igreja. Dentro do texto aqui, nós temos algumas questões para pensar em relação à tentação. Em primeiro lugar, Jesus foi conduzido, foi levado. Jesus estava como homem e como Deus. Mas, irmãos, ele precisava estava nos planos de Deus, está nos planos de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Tudo Deus tem preparado, tudo Deus tem colocado no seu devido tempo, no seu devido tempo. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, por que, irmãos, que precisava passar por isso? Por que ele precisava passar por isso? Você pode pensar em várias situações e em vários porquês. O Espírito Santo pode te revelar muitas coisas só nesse ato de ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E eu faço uma pergunta a você e a mim também: quem tem conduzido a tua vida? Quem tem conduzido a tua vida? É o Espírito Santo de Deus. Porque também há uma outra possibilidade. O mesmo Jesus foi conduzido pelo diabo. Vejam que texto interessante isso. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e depois, verso 5, então o diabo o conduziu à cidade santa. Por quem você e eu estamos sendo conduzidos? Ih, pastor, agora complicou. Eu digo isso, irmãos, porque aí é que entra a questão da tentação. Aí é que entra a questão da tentação. Porque naquele mesmo texto de Mateus 16, Jesus olha para Pedro e diz: foi o Espírito Santo de Deus que te revelou. Amém?
Foi o Espírito Santo de Deus que te revelou. O Espírito Santo do Senhor conduziu Jesus para o deserto. Naquele mesmo texto, Pedro, um pouco depois, Jesus diz: eu preciso ir para Jerusalém, porque eu vou morrer lá. Estou colocando aqui com as minhas palavras, mas exatamente o que ele estava dizendo para os seus discípulos. Eu vou para Jerusalém porque tem um plano de salvação. Tudo, irmãos, já está escrito. Está escrito, é o que o texto diz. Nós temos o Gênesis e temos o Apocalipse. Tudo já está escrito. Não me pergunte que loucura é essa. Nós vamos meditar em vários estudos sobre a presciência de Deus, a soberania de Deus, mas tudo está escrito. Tudo já está nos planos do Senhor. Já está consumado. Amém. Existe abrindo aqui um parênteses, existe algo que se chama perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Mas é para uma outra oportunidade que nós vamos tocar nesse assunto. Mas vamos lá. Jesus foi conduzido pelo Espírito e por Satanás. Naquele mesmo instante em que Pedro foi revelado, teve uma revelação do Espírito Santo, um pouquinho mais de tempo à frente, ele começa a falar com Jesus: não, o Senhor não vai para Jerusalém, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai passar por isso. Irmãos, já estava escrito, o Senhor já estava preparando, já houvera preparado todas essas questões. E aí Jesus olha para Pedro e repreende o tentador: para trás de mim, Satanás. E como eu e você vamos ter esse discernimento de saber por quem é que nós estamos sendo conduzidos. Isso não quer dizer, irmãos, que você vai perder, que você está sendo desprezado por Deus. Não, Deus não desprezou Jesus, não desprezou Pedro. O Espírito Santo não abandonou Jesus. São as permissões de Deus. Ele, o tentador, ele vai até onde Deus permite. Vocês se lembram de Jó? Lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento pouco fala-se do tentador, de Satanás. Poucas vezes você vai ler sobre Satanás no Antigo Testamento. Mas eu estou chamando a tua atenção para que nós saibamos que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. E quantas pessoas estão travadas, quantas pessoas estão paradas, quantas pessoas não estão entendendo o movimento que o Espírito Santo de Deus está fazendo, não estão tendo discernimento. Essa é a palavra. Qual é a diferença então em relação à pergunta que eu fiz agora? Como saber? É você pedir a Deus discernimento. Senhor, o que está vindo do Senhor, o que vem de Ti, para que caminho, que lugar, que momento que eu estou vivendo, eu tenho e eu quero e eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas se Satanás estiver falando, se Satanás estiver de alguma forma me conduzindo a algum lugar, ou falando ao meu ouvido, Pai, em nome de Jesus, que eu tenha autoridade, que eu tenha discernimento de repreender, como Jesus repreendeu lá no final. Glória a Deus. Discernimento, irmãos, é o que nós precisamos pedir. A palavra do Senhor diz que você tem o direito de pedir sabedoria. Sabedoria. Saber o que é que está acontecendo, o porquê que eu estou vivendo isso, por que eu estou sendo conduzido agora, neste momento. Eu posso te dar um toque, mas não é uma regra. Todas as vezes que o teu coração angustiar, todas as vezes que você se sentir triste, profundamente triste, provavelmente você está sendo afligida pelo tentador.
Mas a boa notícia é que também o Espírito Santo está ao teu lado, em você. Vejam que a batalha aqui foi entre o Espírito de Deus e o tentador. E a todo momento isso está acontecendo, mesmo que você não queira, mesmo que você despreze, mesmo que você não entenda. Eu quero dizer algo para você nesta manhã: o tempo todo você está nesse contexto, sendo observada pelo Espírito Santo de Deus e pelo tentador. O tempo todo, quer você queira ou não, quer queiramos ou não, nós estamos nesse mesmo contexto em que Jesus viveu. Somos observados, irmãos. Agora, o grande ponto aqui, a grande questão é nós entendermos e agirmos como Jesus agiu. E nós olhamos mais uma vez para o texto, irmãos, e entendemos que é possível vencer a tentação. É possível vencer a tentação através do quê? Em primeiro lugar, está aqui nas entrelinhas, mas Jesus orava. Glória a Deus. Orava como ninguém. Orava como ninguém. E eu faço uma pergunta a nós, me incluindo nesse contexto: quanto tempo eu tenho guardado para a oração? Quanto tempo eu oro durante o dia? Irmãos, é algo muito sério que eu estou falando com vocês hoje, e o Espírito Santo de Deus está me tocando a fazer essa pergunta. Quanto tempo nós temos orado? Quanto tempo do nosso dia nós temos separado para o Senhor? Vejam que eu estou dizendo a vocês que nós estamos numa guerra. A tua mente agora está sendo bombardeada. E eu chego a dizer, irmãos, que existe esse momento que eu estou falando do tentador e do Espírito Santo está acontecendo aqui e agora. Aqui e agora. Ele fala, o tentador fala a tua mente, ele tenta tirar o teu foco, ele tenta te desmotivar, ele vai te provar, ele vai te tentar. Lembra o que eu falei nas duas palavras que andam juntas? Vai te provar e vai te tentar, ele vai te olhar, mas o Espírito Santo também está aí. E o Senhor Jesus falou assim, ó: peçam e vocês vão receber, busquem e vocês vão encontrar, batam e a porta vai se abrir. E o texto de Lucas diz assim: Deus vai dar o Espírito Santo a quem pedir. E por que nós fraquejamos? Por que nós fraquejamos? Por que nos entristecemos? É comum, irmãos, essa luta. Eu disse agora dessa opressão, vejam só, eu estou falando aqui em relação à Bíblia, estou falando no contexto de Pedro e estou falando aqui no contexto de Jesus. Ou nós achamos, ou vocês acham que Jesus não passou por aflições, não passou pelas mesmas coisas que nós passamos, pelas dúvidas que passam em nossas mentes em relação a Deus, a minha história com Deus, ao propósito de Deus na minha vida. Jesus, ele passou até mais. Eu não quero falar aqui uma heresia, mas Jesus, ele chegou a propor a Deus que tivesse ali algo diferente a ser feito, quando ele estava para ser entregue nas mãos dos homens. E ele orando em agonia naquele jardim, ele olha e começa a falar com Deus, e o texto vai dizer que ele vai suar gotas de sangue.
Tamanha angústia que estava no coração de Jesus de Nazaré. E ele questiona, talvez naquele momento: Senhor, vou colocar aqui com as minhas palavras, eu não estou aguentando essa pressão. E é interessante a Bíblia, né, irmãos, que Getsemane significa lugar de prensa de azeitona, para sair o óleo da azeitona. Naquele lugar haviam prensas em que eles espremiam as azeitonas para tirar o óleo. O primeiro óleo de todo judeu, o primeiro azeite, o extra virgem, era separado para Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Jesus estava sendo exprimido, irmãos. Estava sendo separado para o Senhor. Estava sendo separado para o Senhor. Glória a Deus. A primeira prensa. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor Glória a Deus. com as tuas primícias. O Senhor estava ali e ele falou com Deus: Senhor, se for possível, passa de mim. Passa de mim, Senhor, eu estou angustiado, estou com medo. Passa de mim, eu estou com medo de enfrentar esta cruz. Mas, irmãos, ali ele fez o que sempre faria: que não seja feita a minha vontade, Glória a Deus. mas a tua. Aleluia. Mais uma vez eu pergunto a nós hoje, irmãos: será que nós estamos falando isso ao Senhor? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou eu sempre estou querendo que seja feita a minha vontade, que seja do meu jeito, que o Senhor haja, mas de acordo com os meus conhecimentos, com o meu orgulho, com a minha arrogância. Por que que Deus não fala comigo? Por que que Deus não age nessa situação? Será que o Senhor não vê que eu estou passando por isso? Senhor, aonde está? O tentador está próximo, irmãos. O tentador está próximo, mas o Espírito Santo de Deus também está. Glória a Deus. Vencer é o nosso maior desejo. Vencer é o nosso maior desejo. Quem não quer vencer? Mas vencer, aqui na palavra do Senhor, tem um significado diferente. Para ganhar, nós temos que perder. É verdade. Para ganhar, nós temos que perder. Negar a si mesmo. Não se preocupar com os meus desejos, com aquilo que eu quero. Irmãos, eu converso com muitas pessoas e algumas ordenanças, alguns mandamentos que a Bíblia nos traz em todo o seu contexto, muitas pessoas não aceitam. Não aceitam. Poucas pessoas querem negar a si mesmo ou a si mesmo. Poucas pessoas querem abençoar o próximo. Poucas pessoas querem estender as mãos. Poucas pessoas se preocupam com o que o outro está passando. Verdade. Sendo que todo o exemplo que Deus nos dá, principalmente no ministério de Jesus, é sempre em relação ao próximo. Sempre em relação ao próximo. Veja o ministério de Jesus, ele não viveu para si,
Por outro lado, ele comeu, ele bebeu, ele dormiu. Não sabemos as condições, mas ele fez tudo isso. Mas a preocupação dele foi sempre em relação ao próximo. Verdade. Aleluia. Sempre em relação ao próximo. E é uma cadeia, porque nós temos os egoístas e nós temos pessoas de boa vontade, vamos dizer assim. As pessoas de boa vontade muitas vezes não querem fazer o que precisa ser feito, porque vão pensar: o egoísta não vai fazer, então vai quebrar essa cadeia, então eu não faço, eu fico quieto, eu já no meu cantinho já estou ajudando. É o que muitas pessoas estão pensando. Imaginem se Jesus parasse, porque ele abençoou tanto pessoas ruins como pessoas boas, sem preocupação nenhuma. Ele apenas fez aquilo que o Senhor Deus o mandava, falava com ele para que ele fizesse. Eu quero terminar essa palavra hoje, irmãos, dizendo e pensando e refletindo sobre o deserto mais uma vez. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, literalmente deserto. João Batista, linha sacerdotal, filho de sacerdote, deveria estar no templo, e foi para o deserto. Por quê? Propósito do Senhor. Pessoas, arrependam-se, proclamação da palavra. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Jesus, da mesma forma, foi conduzido ao deserto. Eu sei que você pode falar: mas eu estou passando pelo deserto. Mas a pergunta é: está aprendendo? Está em oração? Está em jejum? Como jejuar? Tem que ser um bitolado, tem que ser um camarada que jejua 40 dias. Não, Jesus ele deu o exemplo de que é possível fazer isso, mas é muito difícil. Mas você pode, de acordo com a sua estrutura, de acordo com a sua fé, orar, jejuar, separar a sua vida para Deus. Nós vivemos dias, irmãos, de pessoas carnais dentro das igrejas, que se preocupam só com seus próprios interesses. A palavra não falou comigo hoje. Fui para a casa do Senhor pedindo uma resposta, e Deus não falou comigo hoje. Não volto mais. Aqui não tem Deus. Não é ser servo. Servo é ouvir aquilo que Deus quer falar. É fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Aleluia. Deserto, irmãos. Muitas pessoas estão simbolicamente nesse deserto. Mas o que é que você tem feito no deserto? No deserto, o que é que nós temos feito no deserto? Vamos seguir o exemplo do Filho de Deus, que jejuou, que orou, e lá no final os anjos o serviram. Amém. Os anjos o serviram. Glória a Deus. Não se preocupe, o Senhor está falando contigo. Aleluia. Não se preocupe. Não se preocupe, faça a minha vontade. Glória a Deus. Não se preocupe, porque o Senhor vai preparar anjos. Quando eu digo anjo, o Senhor vai preparar pessoas. O Senhor vai preparar situações. Não se preocupe se você está sem o teu trabalho hoje. Não se preocupe que se você está nesse deserto, faça o que Jesus fez. Ore, jejue. Ore e jejue, busque ao Senhor. Tenha um propósito.
porque os anjos vão preparar. Quando nós falamos anjo, entendam, irmãos, o Senhor faz, Ele usa quem Ele quer usar. Aleluia. Ele toca no coração das pessoas. Não se preocupe com a entrevista que você vai fazer amanhã. Não se preocupe com as vendas que não estão acontecendo. Não se preocupe, porque na hora certa os anjos vão agir por ordem de Deus. Se você estiver nesse contexto da oração, do jejum, da busca, aquele que está em oração, aquele que está em jejum, ela não fica preocupado com os seus próprios problemas. Ele não está preocupado, ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele está preocupado em como o Senhor vai fazer para que Ele esteja no lugar onde as pessoas estão, para que nós possamos ser úteis na obra do Senhor. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. O que significa isso, irmãos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, o que é que Deus quer que nós façamos, e a sua justiça. O que é justiça para você? O que é justiça no seu conceito, no seu entendimento? Jesus vai falar sobre a parábola daquela mulher que clamava aquele juiz dia e noite, clamava por justiça dia e noite. E aquele juiz, sendo humano, sendo mau, ele ouviu a voz daquela mulher e a ajudou. E Jesus fala assim: será, meus queridos, será que o nosso Deus, que é bom e que é justo, não vai ouvir a oração dos seus escolhidos? Glória a Deus. Será? Claro que Ele vai ouvir, mas sejamos servos. Vamos ser servos, vamos entender, vamos deixar Deus agir no tempo dEle. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Confia na justiça do nosso Deus. Confia nessa justiça. E as demais coisas, todas aquelas que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, é o nosso dia a dia. É aquilo que nós precisamos para viver. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo aqui: não precisa ficar pedindo bens materiais. Não precisa. Ele sabe que nós precisamos. O que nós precisamos, irmãos, é nos colocar à disposição do Senhor, para que Ele seja tudo em nós. Glória a Deus. Que palavra é essa, pastor? Não posso pedir nada? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, você vai encontrar. Aleluia. Batei e a porta vai se abrir. Glória a Deus. Mas o que é falado no final? O Espírito Santo de Deus. Porque com o Espírito Santo, com Ele, todas essas coisas serão acrescentadas. Eu não preciso pedir comida, não preciso. Senhor, Tu sabes. Podem esses ossos voltar à vida? Aleluia. Senhor, Tu sabes. Glória a Deus. Tu sabes. O Espírito Santo está dizendo: tem pessoas que estão vivendo exatamente assim e sabem do que eu estou falando. Glória a Deus. E para aqueles que não estão vivendo, irmãos, entrem nesse contexto. Entrem nesse contexto. Eu não estou brincando, não estou falando besteira aqui não. Entrem nesse contexto. Confie em Deus. Glória a Deus. Confie em Deus. Mas de verdade. Oração, jejum, busca. E amém. Para a glória de Deus.